De volta com o Maurício Gettler da i4 Pro. Um abraço aqui para o Paulo, que é da área de marketing aqui da i4 Pro, que está aqui nos assistindo na coxia. O Maurício disse que é o fiel escudeiro dele. Deve ser mais ou menos como o Filipão e o Murtosa, né? Que tem um fiel escudeiro, né? Então, muito bacana. Paulo, obrigado pela tua interação conosco e ter permitido que o Maurício estivesse aqui. Vamos falar um pouquinho da i4 Pro. O que é i4 Pro? Bem, a i4 Pro é uma empresa que é dedicada à construção de softwares para o mercado segurador, entenda-se mercado segurador, empresas reguladas pela SUSEP. Então nós estamos falando de seguradoras, de vida e de ramos alimentares, estamos falando de empresas de capitalização, empresas de previdência e resseguradoras. Esse é o nosso nicho, nós trabalhamos razoavelmente bem nesse mercado, estamos há 7 anos e hoje temos aproximadamente um quarto do mercado conosco. Um quarto do mercado, quer dizer que você tem você estava me dizendo que você tem uns 200 concorrentes diretos e indiretos. Não, mais ou menos isso. Em tecnologia de informação, sim. Empresas que têm sistemas integrados que integram todos os processos dessas companhias, aí nós temos aí umas 20 companhias atuando, das quais que pode levar a sério, realmente que tem uma solução completa, inteirinha, talvez meia dúzia. Mas assim mesmo ter 25% do mercado é duro. O que você está dizendo são os ERPs. ERPs, exatamente. Antes de eu te perguntar o que é um ERP, eu já vou fazer a pergunta do nosso colega Jonas, corretor de seguros do Rio. Obrigado, Jonas. ERP e CRM são a mesma coisa? Não, ERP é um nome genérico na literatura de tecnologia que significa Enterprise Resource Planning. Ou seja, trocando em miúdos, é um sistema integrado que faz de ponta a ponta, desde o início, numa fábrica, desde a matéria-prima entrar até a última venda, até o último faturamento da empresa, okay? E eventualmente contábil também. No caso de uma seguradora, é lógico, o ERP ele tem outros objetivos. Ele tem o objetivo, por exemplo, de atuar desde a cotação, a emissão de propostas, a emissão de uma pólice, os endossos, aí depois dos endossos eu tenho que fazer a divisão da comissão, comissão se desdobra em comissão, agenciamento, prolabore. Aí depois disso eu tenho toda a parte da administração da cobrança, administração de pagamentos, que não é trivial numa seguradora, não é a mesma coisa que numa fábrica, ok? Temos depois disso toda a parte da administração de co-seguro, que ainda é uma operação bastante comum no Brasil e necessário. Temos a administração de resseguro, que se complica a cada dia, mas para isso que o sistema está ali para ajudar. Por que, Maurício, se complica cada dia? Se complica porque o Brasil ele nasceu IRB, né? Ou seja, nasceu apenas baseado no IRB, era uma resseguradora só, os sistemas foram adaptados para trabalhar no mercado aberto e as próprias práticas de contratos de resseguro nasceram muito simples e agora, aos poucos, estão sendo mais elaboradas, são mais sofisticadas. Mas vocês não estavam nessa época? Não, nós pegamos na virada. Estamos falando de 2007, a Lei 126. Isso, nós entramos em 2006. 2006, vocês pegaram justamente a virada da lei que quebra o monopólio do resseguro no Brasil. Exato. Então, para nós foi uma oportunidade de mostrar serviço, ou seja, de mostrar que dá para fazer um sistema bastante flexível. Ainda hoje somos surpreendidos por algumas modalidades de resseguro, alguns contratos exóticos, mas é para isso que nós estamos aí, nós estamos para nos adaptar e atender a seguradora. Então uma empresa como a tua, ela conhece o processo de seguro do começo ao fim? Sim. Olha, uma surpresa. Até o último relatório oficial, que a SUSEP é mestra em criar relatórios oficiais, obrigações legais, circulares, quadros FIP e por aí vai. Realmente, como órgão regulador, né, e mostrando serviço, né, precisa mostrar serviço, é muita demanda. Eu acho que a SUSEP está tirando atraso. Na década de 90, a SUSEP teve muito calminha, então ela, nos últimos anos ela acelerou. Um marco regulatório, de fato. Aqui a gente pode falar nomes. Só para responder a pergunta, desculpe só. Do ERP e o CRM. Que o CRM ele é um Customer Relationship Management, ou seja, é uma plataforma que tem o objetivo apenas de administrar relacionamento com clientes. Apenas isso. Está dentro do ERP? Normalmente não. Normalmente as seguradoras não são tão ávidas por ter um CRM, uma plataforma de CRM, porque elas têm o canal corretor como canal principal. E o corretor, sim, precisa ter uma plataforma de CRM. Mas o corretor é o cliente da seguradora também, né? Sim, mas o relacionamento não é feito por um call center, normalmente é feito por um gerente de conta, é feito mais
pessoal, as coisas precisam ser discutidas, as estratégias de venda precisam ser discutidas para a região. Então não é uma coisa que você faz via CRM. Os sistemas de CRM normalmente são melhores para massificar o relacionamento, ou seja, por exemplo, uma grande corretora com seus clientes, então ela precisa de um sistema de CRM, senão ela vai ficar louca sobre todas as oportunidades que ela já explorou, que não explorou, negócios vigentes. O americano é bom em CRM, não é, Maurício? Sim. Ou engano da minha parte? Não, eles são bons. Eles praticamente inventaram o conceito e são muito bons de marketing em geral. Sem dúvida. Em seguros também. Sim, seguros principalmente seguros de pessoas, né? Verdade. Então, a i4 Pro está há 7 anos no mercado, como você disse. Como é que vocês fazem a captação do cliente? Hoje, o cliente te procura? Os dois. Na verdade, hoje nós visitamos periodicamente o mercado segurador, nos relacionamos com ele em eventos, em cafezinhos, em almoços, em todas as oportunidades que temos, mostramos o que estamos fazendo, sugerimos melhorias de seus sistemas e conquistamos clientes dessa forma. Muitas vezes porque nós eliminamos o risco operacional dele, ou seja, a operação está confusa, a operação não está rodando bem, não está eficiente. Então, esse é um ponto que normalmente nós somos muito utilizados. Às vezes o cliente está com algum problema, a seguradora está com algum problema junto à SUSEP, não consegue elaborar seus quadros estatísticos ou seus relatórios oficiais, então nós somos bons nisso, vamos lá na seguradora. Às vezes ela tem um problema para automatizar a captação dos negócios através do corretor. Por exemplo? Por exemplo, ela tem um problema, por exemplo, para controlar as cotações que viram proposta. Por exemplo, um controle interno. Milhares de cotações. Milhares de cotações acontecem, ela precisa verificar aquilo que se efetiva, porque não se efetiva alguma coisa, então ela necessita esse tipo de controle interno no sistema. Às vezes o sistema dela é legado, não comporta. Ou a interação de alguém. Exato. Ou não entra nesse nível de interação de alguém que está causando a não efetivação dos contratos. Normalmente, não é isso. Nós temos sistemas que controlam, inclusive, o fluxo dos negócios para identificar aqueles colaboradores na empresa que são mais eficientes, aqueles que realmente não, o processo para lá e o colaborador senta no processo, prejudicando o colega do corretor. Então, nós temos sistemas desse tipo também. Agora, outro motivo pelo qual nós somos chamados também é quando a seguradora está começando uma nova área, trabalhando em uma nova carteira de seguros, novos ramos, e ela não tem expertise nesses ramos, e nós temos, então ela nos chama para implantar o sistema para cobrir essa falha rapidamente. Porque se você não for rápido, você perde o negócio. Ela está autorizada a trabalhar com aquele ramo, ela tem autorização da SUSEP, mas não tem experiência e quer entrar no mercado com aquele ramo. Precisa ser rápida, né? Ainda mais hoje, né? Porque tudo é muito rápido. E nesta área de atuação, no segmento que vocês atuam, existe algum tipo de contrato, uma curiosidade minha, um contrato, um compliance, um contrato de exclusividade, quer dizer, você tem uma solução que você não pode contar para um outro, como funciona isso? Então, com todas as seguradoras com as quais nós operamos, todas as companhias reguladas pela SUSEP com as quais nós operamos, nós temos um Non-Disclosure Agreement, nós temos um acordo de confidencialidade, que tem a ver com os negócios da própria companhia. Isso nós mantemos como confidencial, como sigilo. Agora, o nosso software, ele é nosso, nós alugamos o nosso software, como uma net, né? Ou seja, você aluga, você assina e você tem direito ao uso disso. E você recebe upgrades, você recebe novas versões, você recebe... essas novas versões têm várias origens, às vezes é uma origem tecnológica, mudou o browser, o Internet Explorer mudou, então alguma coisa não está saindo legal. Você tem que adaptar. Para variar. Para variar, né? Às vezes é uma mudança regulatória. Por exemplo, a SUSEP disse, olha, mês tal vai ter uma nova regulamentação, o relatório oficial tal tem que mudar, eu tenho que enviar um upgrade, tá certo? E quem te avisa dessa nova circular da SUSEP? É o teu cliente ou você também tem uma área que avisa como um contador que avisa o Nós temos cliente? uma área que avalia essas mudanças regulatórias periodicamente. Nós temos uma área que nós chamamos de Financial and Accounting, que trata diretamente dessas mudanças regulatórias. Bacana. Entretanto, em vários casos, existem pareceres divergentes das seguradoras. Às vezes, a SUSEP diz uma coisa, eu imagino uma segunda coisa e a seguradora imagina fazer uma terceira coisa. Então, nós temos que, às vezes, até nos reunir com a entidade reguladora para decidir o que vão fazer. Até ajudar. Porque as circulares não são tão claras assim. Com certeza. Ajudar o órgão regulador e o teu cliente até entrar num acordo.
Por acaso você sabe alguma coisa, aí 4 Pro sabe uma pergunta sobre a circular que volta o encargo na emissão da pólice de R$100 para 60 e agora tem a 432, se eu não me engano. Agora, eu estava em Campinas hoje, fiz uma palestra para um grande abraço ao pessoal da Porto em Campinas, uma pergunta que eles fizeram lá, é esse mérito, é essa questão, né? Quer dizer, então, a circular então diz que você pode cobrar no máximo encargo, você tem que estar sempre por então, dentro. Nós temos que nos adaptar às circulares, mas em muitos cenários a seguradora quer fazer algo diferente, ou seja, quer fazer algum controle a mais que a circular às vezes não exige, ou quer, por exemplo, discutir qual é a melhor forma de implementação dessa circular. Então nós temos que fazer uma consultoria e estar dispostos a ser flexíveis. Acho que isso é muito importante para o nosso sucesso e principalmente para nós, como eu friso, dar um resultado o mais rápido possível com o mínimo de serviço. Nenhuma seguradora hoje em dia gosta de pagar por um serviço simplesmente e ficar esperando se pelo mesmo resultado ela consegue fazer, esse mesmo serviço consegue fazer com menos serviço, menos tempo. O teu cliente é tangível para ele o que a TI faz nesse sentido, nesse processo todo? Ele consegue tangibilizar isso? Ele vê o resultado, ele vê que ele está economizando tempo, dinheiro, processo, ele consegue enxergar isso, Maurício? Ele consegue. Muitas vezes ele não nos fala, porque senão a gente ia ficar muito cheio de si, né? Envaidecido. Envaidecido, não é bem assim. Mas eu acho que ele percebe, sim, que o nosso serviço é um serviço que, pelo fato de ser compartilhado, várias seguradoras compartilham o nosso software, o custo da nossa aplicação, do aluguel, ele fica muito mais barato, em geral, do que se o software for feito só para uma pessoa, ok? Se eu for comparar os nossos custos com uma equipe interna de uma seguradora, é óbvio que eu saio mais barato, porque eu estou rateando o custo. E pode isso? É normal. São concorrentes rateando o mesmo produto? Seguradoras normal, concorrentes? É normal isso? É o que meus clientes fazem. Clientes grandes. Imagina. Grandes, pequenos, médios, é irrelevante. A diferença do grande é que o grande tem uma equipe interna e uma equipe terceirizada, como a nossa. Okay? Ele tem capacidade financeira para ter equipes à vontade. Claro. Mas o pequeno, muitas vezes, ele tem só um gerente de tecnologia e ele pega o telefone ou a internet, manda um e-mail e fala, olha, eu quero isso aqui. Resolve. E se vira. E a gente transfere para você. Transfere para nós a necessidade de resolver o problema o mais rápido possível. As grandes corretoras, que têm muitos colaboradores, também trabalham com os sistemas da i4 Pro? Não. Hoje nós chegamos até, muitas vezes, o site do corretor. O site do corretor para a seguradora. Ou seja, chegamos a atender o corretor com a cara de seguradora. Isso sim. Mas nós não chegamos até a corretora hoje. Por quê? Principalmente pela grande diferença de porte das corretoras, ou seja, o que eu vou oferecer para elas? Eu posso oferecer, uma coisa é eu oferecer para uma Aon, para uma Willis, um sistema sofisticado, outra coisa é para uma corretora pequena que não tem a capacidade financeira de ter a mesma plataforma, até não tem a mesma capacidade em termos de pessoas para cumprir os processos do sistema de maior porte. Imagine um sistema que eu preciso de 5 pessoas para fazer os processos. Tem corretora que tem 1 pessoa, 2 pessoas. Como é que ela vai fazer aquilo? Vai complicar só a vida dela. Além do que o trabalho fim da seguradora que emite, que endossa, que tem aditivo, a verba, aceita o risco, paga sinistro, liquida sinistro, é diferente do corretor que não faz isso. Ele não faz isso. As grandes, como você citou, tem até departamentos que fazem muito bem essa intermediação entre o segurador e o segurado. Mas muito bacana. A gente está falando sobre capitalização, né, no comecinho. Sim. Vocês começaram também em capitalização a ajudar muito o mercado. Você tem algum case para nos contar? Temos um case muito bonito aqui, que é o case da Porto Seguro. Me espantou muito a rapidez da equipe da Porto Seguro em abraçar o tema de capitalização e formar uma companhia. Nós fechamos negócio com eles, se não estou enganado, em maio do ano passado. Em outubro estavam operando. 6 meses. Não deu isso, acho que deu 5. E, sabe, movimentar uma companhia do porte de uma Porto Seguro nesse prazo, porque uma coisa é eu fazer o sistema, outra coisa é ele entrar, ele ganhar vida, você treinar pessoas, você movimentar
a parte comercial, movimentar a parte jurídica para fazer a mostrar parte no mercado, mostrar no mercado. É um dos cases mais bonitos que eu já vi, porque mostra que não é uma questão de porte, é uma questão de vontade política de você lançar uma nova operação rapidamente. Nós também abraçamos a causa, porque o nosso objetivo é colocar no ar rapidamente. Claro, né? você ajuda então, o teu cliente. Foi fantástico, eles estão uma operação muito interessante de incentivo e de garantia de aluguel, que é um produto agora muito em voga. Né? A fiança locatícia. Não, a fiança locatícia eles já são os campeões. Né? São líderes de mercado, praticamente são os únicos. Né? Mas a garantia de aluguel, eles começaram a operar e estão operando maravilhosamente. A Sulacap esteve aqui, vice-presidente, falando para a gente sobre, inclusive, o que eles fazem junto com a Porto. Então, abraço a todos. Né? Como eu disse, a gente é bastante independente, então podemos ficar à vontade para falarmos de marcas, claro. e com muita propriedade. Tem uma pergunta que veio a calhar aqui, porque ela veio antes do programa, mas é sobre resseguro. Eu não sei se o Maurício vai poder, com certeza vai, porque o Maurício não é só de TI, não, ele conhece muito produto de seguro. A Débora, ela escreveu que é consumidora de seguros, não sei que cidade não colocou, ela coloca assim: o que é resseguro? Eu disse que eu pergunto tudo aqui, tá, gente? Já perguntei para o meu corretor, ele só me enrola e não explica. Parabéns pelo programa, descobri sem querer fuçando na internet. Legal. Obrigado, Débora. Fuçou, acho que foi rápido achar, né? Mas é brincadeira com o corretor dela. Às vezes o corretor não conhece o resseguro, enfim. Claro. Mas se o Maurício quiser falar para a Débora, ok, Débora, rapidamente. O resseguro é o seguro da seguradora. Ou seja, a seguradora ela tem uma capacidade de retenção em função do seu patrimônio, e essa capacidade de retenção é estabelecida também em função do seu interesse em assumir riscos. Vamos supor que eu tenho uma seguradora A, essa seguradora A tem um patrimônio de R$1 bilhão, só que ela não quer assumir riscos desse tamanho, então ela estabelece que o seu limite de retenção seja menor, seja de apenas 20 milhões, ok? E amanhã ou depois aparece um seguro numa plataforma de petróleo, que custa 1 bilhão. O que ela vai fazer? Bom, ela pode dividir o risco com outras seguradoras, fazendo co-seguro, ok? E ela pode transferir o risco para uma resseguradora. É como se ela fosse a corretora, nesse caso. Parece muito com a operação de corretor. Mesmo que tem comissão de resseguro. Exatamente, porque tem comissão de resseguro, exatamente. Então, ela assume 20 milhões e suponhamos que deu 1 bilhão o seguro, o prêmio, a importância segurada total. Você tem 980 passado para, normalmente, um pool de resseguradoras. Porque a resseguradora também não quer pegar um risco tão grande, então ela reparte também, e normalmente, nesse caso, cada uma meia dúzia de resseguradoras dividem esse risco. Okay? Isso porque o Maurício disse que ele é só de tecnologia, tá? Se ele for explicar aqui, ele, claro... podemos ir longe nisso. Porque vocês, no mercado de resseguros brasileiro, o mercado que quebrou o monopólio através da Lei 126, uma coisa boa que o governo, então, na época do Lula fez, né, aquele monopólio, sancionado pelo José de Alencar, porque ele estava como presidente à época, né? Vieram os resseguradores eventuais admitidos, o local IRB com aquela reserva de mercado, enfim. Assunto que a gente aprende com o Walter Polido, com a Anaíta Petraroli, com o Funenseg. Então, vale para o seu corretor estudar resseguro, porque também é uma oportunidade para o corretor de seguros, a área de resseguro. Ele precisa conhecer. Haja visto que, pena que em 2008, a crise europeia impediu que realmente viesse para o Brasil tanto investimento em resseguro. Não foi isso mesmo, Maurício? Sim, a crise europeia ela segurou um pouco os investimentos, mas também existem restrições de regulamentação brasileira que não estimulam tanto os investimentos em companhias resseguradoras. Então, existem restrições que protegem ainda o IRB, e independente disso, existem restrições de como você deve operar, como você deve repassar o IRB. Ou seja, o mercado não está tão céu azul assim para as seguradoras no Brasil. Foi um avanço, sem dúvida. Foi um ótimo avanço, ótimo avanço. Mas ainda não é aquela livre, imagino eu, concorrência, iniciativa. Quando você pensa em resseguro, você tem que pensar num tsunami. Pensa num tsunami, aí você vai entender o resseguro. Ou seja, o tsunami ele faz com que nenhuma empresa seja capaz de segurar. Suponhamos que ele dá um prejuízo de 20 bilhões de dólares, 50 bilhões de dólares, como no Japão. As usinas nucleares. Não existe uma companhia no mundo que pode arcar e pagar a conta.
Não é a tua seguradora e não é só uma resseguradora, ou seja, existem diversas divisões do risco entre várias companhias, todo mundo se ajuda, todo mundo ganha um pouco quando estamos em vacas gordas, todo mundo paga um pouco na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. É essencial, porque concentrar o risco é que é a grande bobagem. Concentrar o risco no IRB como nós tínhamos era uma maluquice. Imagina o governo federal assumir uma catástrofe. Não há razão nenhuma para que ele assuma uma catástrofe. Empresários que estão acostumados a administrar risco devem administrar parte do risco. Dividindo, não existe catástrofe. Sem dúvida. E, sem contar a função educacional. Né? O Maurício voltará para falar só sobre resseguro aqui, se a I4 Pro permitir, né, que ele venha falar. Eu acho que tem pessoas mais qualificadas do que eu em resseguro. Muito bacana. Nós estamos com o Maurício da I4 Pro terminando o nosso bate-papo. Eu falei que passa depressa, já me avisaram aqui que tem mais 2 minutinhos, né? É rápido, dá tempo para a gente perguntar para o Maurício perspectivas para a I4 Pro, para o mercado como um todo. Se puder sintetizar para a gente, Maurício. Eu sinto que o mercado que cresceu muito, está crescendo ainda bastante. Algumas partes do mercado, como capitalização, que a gente mencionou, cresceu e vai crescer ainda 2 dígitos por ano, mas ainda está diminuindo um pouco a taxa de crescimento. A I4 Pro cresceu no ano passado por volta de 50%, foi um crescimento bastante agressivo. Esse ano pretendemos crescer por volta disso, de 30% a 50%. E estamos expandindo internacionalmente, ou seja, temos operação no Canadá. É isso que eu ia te perguntar, se tem uma filial no Canadá? Temos uma filial no Canadá. Por que o Canadá? Porque o Canadá ele tem uma concentração de companhias muito interessante, parecida com o Brasil, que está muito voltado em São Paulo, ou seja, você tem uma facilidade de abordagem, de prospecção. O Canadá tem impostos menores do que os Estados Unidos. Ele tem um volume de companhias muito bom, por volta de 300 companhias no Canadá, aqui são em 115, se eu não me engano. Não chega a 200. É um mercado muito interessante, mercado estável, crescente, cresce menos que o nosso, mas cresce. É um mercado que não se afetou tanto com crises na Europa ou nos Estados Unidos. Eu acho que é um mercado interessante, muitas empresas pequenas e médias, ou seja, empresas que estão dispostas a trabalhar com um fornecedor estrangeiro. Isso é muito importante para nós. Sem dúvida. Então estamos trabalhando nisso, agora em maio devemos estar no evento da Cordo Loma, já presentes. Maio agora, maio 2023. 6 a 8 de maio devemos estar presentes e vamos estar com uma delegação lá para oferecer nossos produtos também para os Estados Unidos, Canadá principalmente. Que você tem também clientes, já tem clientes fora nós do temos Brasil. Prospecção fora do Brasil, não temos ainda cliente em operação, mas acreditamos que esse ano vamos ter. Com certeza. Nesse aspecto, o Brasil Brasil está... coragem, agressividade, senão não saímos nunca do Brasil. Não, isso aí, o Brasil, em tecnologia, é bastante agressivo, né? E cada vez mais. Muito bom. Maurício, foi um prazer imenso estar com você. Foi muito rápido, tem algumas perguntas interessantes que eu não pude fazer. Eu, particularmente, tenho algumas dúvidas, mas você já está convidado para voltar aqui conosco, para a gente falar novamente. E se você quiser deixar um contato, teu e-mail, para que as pessoas possam acessar depois a I4 Pro, e para você depois tirar, né, dúvidas e manter o contato com eles, fica à vontade, Maurício. Bem, é um grande prazer estar aqui. Reitero que meu e-mail está à disposição, é mauricio@i4pro.com.br. Fácil? Fácil. E estou à disposição para qualquer questão relativa à tecnologia em seguros ou tecnologia em geral, que é uma diversão falar sobre esse sistema. O Maurício também é professor acadêmico, né? Gosta também de ensinar, ajudar, é muito legal. Maurício, obrigado. Paulo, obrigado. I4 Pro, sucesso, um abraço para todos vocês. Web Seguros TV, nossos seguidores, muito obrigado pela audiência. Pessoal da equipe da TV Geração Z, na quinta-feira que vem nos encontraremos às 18 horas ao vivo. Obrigado e até lá.